Aí você ajeita o cabelo. Aí a gente dá aquele velho grito de guerra. E aí, meu povo? Bom dia. Eu começo assim, senhora, porque ó, dá uma animada. Gente, essa pessoa é a minha amiga de Goiânia que veio para gravar comigo. Me respeita, que eu tenho amigos espalhados no Brasil. Gente, e Dayana. É Ni ou é Nem? Não, mas pode chamar Dayana. de Ida. Mas é porque eu conheço ela a vida, por que eu não sei o nome completo? Minha filha, a gente chama de Ida. Ida o quê? Aquele sobrenome bem... Ida Zarpelon. Lustre. Aí você olha uma pessoa dessa, aí você diz, não, nasceu no Paraná, essa menina é de Santa Catarina, essa menina é das Europas. É não, tu és de onde? Do Pará. Mulher, o que essa pessoa tem a ver com Pará? Tu olha Joelma, aí tu olha ainda, aí tu diz, não, mulher, não tá... Paraense. Gente, isso pode botar calypso, tu vê cabelo voando à torta e direita. Porque é assim, minha filha, é de lá. Vamos começar a passar isso aqui, eu espalho no rosto. Ai, gente, olha, tô amando isso aqui. Ah, já vem, já tem todos os produtinhos já sai esperando daqui aqui, pronta. Ó. Você quer pra quê? Esse aqui é o passo 2 de... Chama microdermabrasão. Ele é pra, tipo... Pode passar aqui na área do olho? Eu passo em tudo. Então vamos, que isso aqui vocês sabem, né? Então é uma bolsinha de... A bolsa. Qual é o teu tamanho? Não, aí tu não sabe. Nós estamos cheios de crianças. Juntando o meu com o dela dá 5. E aí eu digo, Ida, venha passar o final de semana que nós vamos almoçar junto. E a gente ainda grava. Comer a comida da Sabrina hoje. Eita, e ela gosta. E é boa, hein? Gente, se tem uma pessoa que gosta da minha comida na vida, se chama Ida. É boa, hein? Aí... Aquele feijão lá que você faz, feijão o feijão tropeiro. Ô, trem gostoso, aqui é o gente. teu. Deixa eu pegar um. Aqui é a minha. Aí, pronto. Sim, daí tu, meu irmão do céu, aí uma pessoa dessa paraense. Tá, só vou concluir aqui que ela começou, o menino gritou. O menino, Eu trabalho com a clínica de estética, eu tenho uma geolaser. Então agora tá mudando de nome, né? Então agora é geoestética, que é uma clínica completa. Não trabalha só com laser, então trabalha também com estética avançada, né? Então a gente também trabalha com harmonização facial. Aí tu pergunta de onde vem Gil. Gil é de Giovanna Antonelli, meu amor, respeite. Exatamente. É uma franquia, não é? Hoje ela não tá mais no grupo, ela vendeu a parte dela, ela já não tá mais. Mas foi em homenagem ao nome dela mesmo, Foi né? quando começou, né? Exatamente, mas hoje ela não faz parte mais. Mas eu lembro que tinha a foto dela na clínica, né? Sim, que eu dou conta. Aí, Ida nasceu na banda do Pará, mas ela não mora lá, meu amor. Hoje ela mora em Goiânia. Hoje não, há muito tempo, né, Ida? 13 anos. Nossa. Que é o tempo que eu tenho de casada. Mas tu veio pra Goiânia por causa de trabalho? Eu vim pra Goiânia atrás do marido. Mas ele trabalhava aqui? Ele já morava lá? Sim, ele já morava em Goiânia já há 1 ano. Ele estava em transição também, né? Tava saindo de uma cidade para outra. Ele morava em São José do Rio Preto, em São Paulo. Em São Paulo. Ele é de lá, né? Ele é de São Paulo, não do interior. Ele é ali da Grande São Paulo. É Santos? Não. É Guarujá? Não. A família dele é porque a gente vai bastante pra lá, porque né? tem uma casa de praia lá. É um negócio, um esquema. A família dele mora em Santana de Parnaíba. Os pais dele, né? Moram em Santana de Parnaíba. E aí fica perto de Guarujá? Fica 2 horas, 2 horas e meia, pertinho. Tem essa casa de praia. Exatamente. Onde a gente ia bastante. Então, o marido morava... Gente, tá um exercício aqui pra mim. Falar e maquiar ao mesmo tempo, espalha viu? que é mais fácil do que batidinha. Presta atenção. Vai pra fé que isso aqui é a facilidade. Outra coisa nova na minha vida. Usar isso aqui por base. Ela só o nem dele. Pois é, não. Presta atenção. Ela me eu chega tenho, mas não uso. Ela chegou com protetor com cor. Eu digo, não, Ida, em nome de Jesus, tu tá falando com uma pessoa que trabalha com Mary and Kay. E aí tá achando o quê? Ó, eu contei pra ela que eu não tinha uma base. Isso aqui é minha vida. O protetor é pra noite, é pra sol, porque tem que proteger mesmo, gente. Toda luz queima, então bora resumir. Mas... Olha o que é que eu esqueci de ligar todas as vezes. A gente tá perdendo... presta atenção. Eu nunca lembro do LED. Lembramos. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então aqui a gente tá aqui aprendendo coisa nova e eu tô gostando disso aqui, eu disse, Ida, vamos gravar. Ida, mulher, na hora. Menina, daqui eu vou estar aí. O duro é que agora eu tô sem óculos e aí pra saber se esse trem tá bem passado ou não. Tá bem passado, eu também. Vai vendo aí. Aí eu disse, Ida, vamos gravar. E aí, mulher, vamos, que dia? Aí eu digo, não, o dia que tu vier por aqui por Brasília. Aí disse, pronto, pois eu vou estar aí. Tratei de organizar. Quinta-feira pra me fazer uma manutenção no equipamento. No laser. E aí, já ajeitei. Menina, mas foi tão fácil. Eita, mas quando Deus quer, é assim.
Aí Ida nasceu na banda do Pará. Ida tem uma mãe que é uma princesa. Minha velhinha linda. Uma senhora de 80 que anos. já teve ela com 40 anos de idade. Quantos filhos ela tem? Agora eu denunciei minha idade, né, gente? Agora já foi. Não, toca pra frente. Uma mulher dessa da Giolese, com a pele bonita, tu tá doida. Aí tua mãezinha tem quantos filhos? Minha mãe, nós, assim, hoje vivos são 8, né? Mas somos 12. Ao todo. Né? Entre as perdas e tudo que ela teve, né? Ela teve algumas gestações que ela perdeu. Mas hoje vivos nós somos 8 irmãos. Somos 4 mulheres e 4 homens. Eita, essa daí foi boa. Uma pessoa que soube balancear na vida e ter meninos e meninas, porque o meu é tudo homem. Mas aí tu conviveu muito com teu pai? Sim, convivi. Convivi com meu pai até a adolescência. Meu pai hoje é falecido, meu pai faleceu. Já tem 14 anos que ele faleceu. Pois é, porque eu só vejo tu falar da tua mãezinha e eu... ele é falecido. Ele faleceu e eu convivi com ele até, assim, 16 anos, 17 anos mais ou menos. Depois ele e minha mãe se separaram e aí o contato ficou bem mais reduzido, sabe? Ficou menor. Então, porque a mãe dele é uma leoa, aí eu nunca tive coragem de perguntar dela, aí vem perguntar num vídeo. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é o ser mais incrível que eu já conheci na minha vida. É a pessoa que sempre... Que eu me inspiro, né? A pessoa onde eu admiro muito pela força, pela garra, tá sempre tudo bem. 80 anos, não toma um remedinho pra nada, sabe? Só fielzinha ali aos princípios dela, né? Aos remedinhos caseiros que ela ama. Fitoterápicos. Exatamente. Então, tudo pra ela tem um chá pra tudo. Tudo que você pensa, ela tem um chá, tem um remédio, ela tem uma receita. E funciona. E funciona, senhora. O povo não acredita. Aqui tem um médico, tem uma amiga minha que ela presta atenção, o valor da consulta do médico. R$750 um fitoterapeuta. 750 sem retorno. Sem retorno. Pagou, consultou. E pronto. Beijo. E aí o caba é bom. Aí, isso aí é só pra segurar os cabelos. Eu acho que ainda não tá gostando. Tira aí desse negócio. Aí, pode tirar. Obrigada por me libertar. Liberta. Não, mas é porque eu tenho muito cabelo, mulher. Se eu ficar passando base com esse negócio na cara, mas fica à vontade. Aí, ela disse assim, mulher, lá em casa, mamãe, ela é uma exímia atiradora. Mamãe, se tu botar ela tem a arma, viu a mãe dela? Respeita a mãe dela. Aí ela disse, mas mamãe nunca ensinou uma filha a mexer em arma. Pois é, não. Por quê? Qual era o segredo da vida dela? Eu acho que ela queria... Isso não é princesa. Não é pra você, minha filha. Deixa quieto, não. Mas ela... E também uma necessidade, né? Ela aprendeu por necessidade, né? Ela a vida inteira morou no interior do Paraná, a vida inteira do campo. Os meus pais sempre foram do campo, da roça, da fazenda, da lavoura. Então, gente, é uma necessidade, né? Então, aparece um bicho, você vai fazer o quê? Então, é uma necessidade. A necessidade faz, né? Faz. A gente aprende por necessidade. E ela é muito forte. Nós já não tínhamos essa necessidade. Então, imagina, quando eu nasci, era no interior do Pará, mas já não era numa roça, era numa chácara, mas tava o quê? Do ladinho ali da cidade. Tudo bem que era uma cidade pequenininha, Água Azul do Norte, mas era uma cidade, né? Não tinha nem prefeito, mas depois teve. Mas aí, como foi que ela foi parar nas bandas do Pará? Meu pai. Ela ainda já foi com ele pra lá? Meu pai. Aí depois da rua pega, não quis mais voltar pra exatamente. Meu pai veio atrás de prosperar, né? Veio atrás de conquistar coisas novas, de prosperar, de trabalhar. E aí, meu pai sempre teve esse instinto, assim, desbravador, né? Esse instinto de vamos fazer, vamos pra cima, vamos acontecer. E aí, meu pai veio atrás disso e aí a família toda veio junto. Então, meus irmãos eram pequenos, vieram pra cá, né? Pro interior do Pará. E eu já fui fabricada aqui. Tu é então, paraense. eu sou paraense. Eu nasci e me criei no Pará. Gente, mas o amarra absurdo é porque ela não é uma paraense que nasceu no Pará e foi-se embora. Minha gente, isso é paraense, do mais paraense que tu conhece na vida. O que é assustador, porque a pessoa no estereótipo desse aqui, você diz, não, minha filha, pode sair daí. Vá lá pro seu chimarrão. Adoro chimarrão. Mas assim, interessante que a minha família é uma família muito fechada. Minha mãe, ela tem... a origem dela é polonesa, né? E a origem do meu pai é italiana. Então,
A minha mãe sempre muito fechada, muito reservada, muito sua família, bem do polonês mesmo isso, né? Mas a família também com 70 filhos. Só a gente vira uma festa. Então, assim, ela manteve muito ali a cultura dela. Minha mãe, ela tem um sotaque dela bem aflorado ainda até hoje, né? Mesmo com mais de 40 anos que ela saiu da banda do Paraná, ela ainda tem aquele sotaque. É fiel ao chimarrão dela, nunca deixou de tomar. Ela ama chimarrão, toma chimarrão. Meus filhos aprenderam a tomar chimarrão. E eles também. Aprenderam. A zoada que vocês estão ouvindo bem aqui é porque é 5 meninos e 2 maridos lá embaixo. E nós tentando gravar. Tentando vencer na vida. Gente. Aí, vamos superar os desafios. Vamos superar os desafios. Agora um pozinho aqui só pra dar uma a primeira vez na né? vida que eu me maquio assim? Pois você vai aprender a se maquiar. Aqui é praticamente Isso aqui é o quê? curso de que é isso aqui? Bol. Que pincel que eu escolho? Esse, exatamente. Esse bolo fino aqui? A gente pincela assim e vai sem dó. Vai sem dó. Passa aí nos olhos, passa aí no assim mesmo? Espalha. É o pincelzão bem gordinho e aí ele espalha super bem. No olho tudo. Tudo, taca ali tudo. Sim, aí tu lá, adolescente, linda, maravilhosa. Só, Jesus. Aí, onde foi que tu conheceu o Rafa? Tá, então bora lá. O Rafa eu conheci no interior do Tocantins. Não, mulher. Tá me paraense, paulista, porque ele é paulista, né? Conhece o amor da vida dela no interior do Tocantins. Vamos, pai. E o que foi? Tu foi morar lá, estudar lá? Foi fazer faculdade. De quê? Eu sou formada em zootecnia. Eu não sabia, não. Sou formada em zootecnia. Aí tu diz, ela é uma pessoa conhecida tua. Não, mulher, é minha amiga. A gente fazia churrasco. Eu morava em Goiânia, a gente tem um grupo de amigos que a gente, de repente, vamos comer churrasco, se juntava. Mas Raída, ela, quando tinha churrasco na casa das pessoas, ela ia. Mas quando ela lá em casa, ela ia com força, senhora. Que pense numa pessoa que gostava de estar junto de mim, da gente, da família. Aí eu sei da vida dela, só que eu não sabia que ela... Zootecnia, senhora. Zootecnista, minha formação. Tu ainda fez alguma coisa na vida com isso aí? Então, eu fiz mestrado. O meu plano era ir pra academia, né? Então, eu queria fazer mestrado, doutorado e seguir ali na vida acadêmica, se dar aula, né? Ir pro mundo da pesquisa. Então, eu fiz mestrado, concluí meu mestrado, mas eu engravidei do meu primeiro menino, né? Que é o Samuel. O pai ainda foi antes do Samuca? Foi antes do Samuca. Como eu engravidei, daí eu parei, né? O mestrado, ele exige de você. Então, você toca projetos, né? E o meu mestrado foi na área de ciência animal, né? Então, foi na área especificamente de piscicultura. Então, você tem que entrar dentro de tanque. Gente, eu nunca pensei. É um negócio bem arrojado. Tá me assustando. E aí, eu resolvi dar um tempo ali pra ficar com o Samuel nesse primeiro momento, né? E quando eu pensei em voltar, meu esposo me convidou pra vir trabalhar com ele. Ele me tirou da pesquisa, né? Aí tu diz assim, trabalhar comigo. Tem alguma coisa a ver com zootecnia? No marido dela trabalha auxiliando. Ele trabalha com material cirúrgico. E ele vai pra cirurgia e ele averigua lá. É o perito da história. Exatamente. Aí Ida chegou a trabalhar com ele. Trabalhou quanto tempo? Trabalhei 5 anos. 5 anos. Aí, de repente, ela chega assim na minha residência e disse assim: gente, eu queria avisar a todos vocês, tá? Lá todos os amigos. Eu estou desempregada. Aí tu diz assim: desempregada como se ela era funcionária do próprio marido. Aí tu diz assim: não, ganhava qualquer R$1.000. Não, minha filha, ganhar era dinheiro. Não, tô despedida. Eu pedi demissão, minha gente. Quer dizer pra vocês que eu tô desempregada. Por quê? Em busca de um sonho. Pedi demissão. Pra sair, pra ter um negócio próprio. Rafael sempre sonhou em ter um negócio próprio, em ter um empreendimento, né? Em ter algo que fosse nosso, né? Empreender. O Rafa, ele tem um sangue empreendedor, né? Ele nasceu pra empreender. Ele é um líder nato, ele lidera muito bem, inclusive. É uma grande habilidade que ele tem. E a gente tinha esse sonho de empreender. Adoro essa aqui eu conheço. Olha o outro ali, ó, Linha Falcão. Bota a mãozinha. Deixa que o pai resolve. Então, nós tínhamos esse sonho de empreender, né, Rafa e eu tínhamos esse sonho de abrir um empreendimento nosso. Desde a piscicultura, nós já pensávamos em abrir uma consultoria, né, desde a piscicultura, quando eu já fazia mestrado. Então, a gente sempre teve esse sonho. E aí, a gente resolveu, né, buscar um negócio. E aí, a gente conheceu a Geolaser, né? Que hoje é Geoestética. Se encantou pelo negócio. É um negócio que me encanta, a beleza, a estética. Ela mexe comigo, porque você trabalha com autoestima, né?
Sim. Então, você trabalhar com a autoestima das pessoas é algo mágico, é algo gostoso. E a gente resolveu investir nesse negócio. Tu conhecia uma pessoa que tinha uma Gil Laser, não era? Sim, aqui em Goiânia, né? Eu fui conhecer quem eram os donos da Gil Lasers, fui me inteirar do negócio. Aí tu se encantou pelo... Exatamente. Pelo... Como é o nome do negócio? Pela franquia. Pela franquia, exatamente. E aí decidimos, então, abrir essa franquia. Aí decidimos, aí pedi demissão ao meu próprio marido e digo, vamos trabalhar com estética. Exatamente. Vamos migrar da zootecnia. O convite veio dele, acreditam? Mentira. O convite veio dele. O convite para o negócio veio dele. Ele me ligou e falou assim... Me ligou não, né? Já tava há muito tempo ali a gente falando sobre isso. E eu lembro assim, certinho o dia que eu tava indo no aeroporto buscar o material. Eu trabalhava com ele ainda, era funcionária dele. E ele, amor, vamos abrir esse negócio? Falei, só agora. E aí a gente decidiu... Meteu os peitos. Exatamente. Aí de repente ela manda no grupo. E a gente precisa achar um local para a clínica, né, de estética. E foi todo mundo, onde eu passava, eu fiquei louca. Eu tenho que arranjar um negócio para ajudar. E daí passava no lugar, vi uma placa de aluga. Aí pensava, meu, já mandar a notícia para Ida. Aí deu, não, mulher, já achei. Calma aí, deixa eu te mostrar. Ia num lugar muito legal. Mulher no shopping. Apenas. Exatamente. Ainda estão no mesmo lugar? Buriti Shopping. Uau, em Goiânia. Se você é de Goiânia, vai lá no Buriti Shopping. Gil Laser. Não é mais laser. É porque ainda a gente tá em transição, né? Gil Estética. Gil Estética. Gil Laser. E aí, Ida começou a fazer todos os procedimentos. Porque, meu amor, sou dona proprietária. Então, a primeira a ficar bonita aqui sou eu. Gente, se manter, né, com a pele bonita, tudo certinho no lugar, aos 41 anos, é responsabilidade. Novinha, velha. E a pele branca, né, ela... Não, mas quando tu chegou, aquele vício, uma pele bem cuidada, porque assim, eu nunca fiz nada na minha vida, nada. Sabrina, tu fez uma limpeza de pele. Assim, na adolescência eu tenho uma recordação de ter feito uma limpeza de pele. Isso. Aí o resto eu entreguei pra Jesus, Senhor. Mas é muito bom, gente. Esse autocuidado, esse momentinho de tirar pra se cuidar, ele te devolve muito, sabe? Eu acho que assim, quando a mulher para se cuidar, a devolução é muito grande, é muito alta, né? Porque quando tu é linda, maravilhosa, né? Não tem nem o que reclamar de nada, mas assim... Quando você não tá satisfeita com o que você vê lá no espelho, e que você tira o tempo pra se cuidar, você tira esse investimento, isso é investimento. Isso te devolve, né? A autoestima te devolve. Eu acho que assim, quando a mulher tá de bem com a autoestima dela, quando a mulher tá feliz com o que ela vê no espelho, gente, nada para essa mulher. Ela vira uma mulher imparável. Ela olha, ela fica segura, ela sabe que ela dá conta, sabe? Isso é importante. Olhar no espelho e tá de bem com você mesma, gostar do que você tá vendo, isso é mágico. Aí o meu canal de cuidado é a pele, sempre foi maquiagem. Eu sempre fui a louca da maquiagem. Sabrina, desde quando você é você, assim, exatamente quando você é, desde os 14 anos de idade. Eu sou exatamente isso, Sabrina, me maquiando. Minha mãe deixou eu usar, acho que com 11 anos, o primeiro salto. Que era o salto, um blocozinho, né? Salto, plataforma, desse jeitinho. Eu nunca vou esquecer, filha. A pessoa que usava, eu acabei, minha mãe tinha da minha mãe também. O salto do casamento dela, a sandália do casamento. Quem foi que acabou a sandália? Porque minha mãe tem, acho que 40 anos de casada. E eu, vamos dizer, há 20 anos atrás, não, 20 não mais, um palhaço, 20 anos. Aí eu brincava com salto, eu acabei a sandália, o meu sonho era usar salto. E aí, a minha forma de me cuidar é fazendo isso, maquiando. E minha pele, ela é assim, um pouco... Eu fico orando, Jesus, não deixa ela se acabar, não. Você tem a pele maravilhosa. Então eu nunca fiz procedimento. Eu só digo assim, Senhor Jesus, fortalece as carnaduras da gente. Você conseguiu passar nos 2 olhos? E aí? Deu certo? Eita, tá bicha real. Deixa a gente olhar esse espelho bem de perto. É porque depois fica com ele na mão. A gente só vê. É porque tu enxerga de perto, né? Tá indo. Eu enxergo de longe, por isso que eu tô aqui linda, maravilhosa, só me olhando no espelhão que tá ali na frente. Eu consigo enxergar bem de perto e de longe a gente precisa de um óculosinho, gente. Não tem jeito. E aí, Ida congregava comigo na mesma igreja. Igreja Batista. Batista já. Igreja do meu coração. Maravilhosa. O pastor, Pastora não é que o pastor é bom, não. Ele é extraordinário, uma pessoa do coração. Fez o nosso casamento, o pastor Deil e o pastor Rodrigo, os dois. Nossa, Rodrigo é o genro dele. É o genro dele, os dois na mesma igreja, né? Os dois ajudando a pastorear. A igreja, e os dois fizeram. Eu não tinha como escolher, gente. Ou era os dois ou era nenhum. Não tinha como escolher. Nossa, pastora Deil, pastor Rodrigo, gratidão pela vida. Aqui, ó.
vai fazendo que quando tu vê, aí depois tu diz se tu continua isso na tua vida ou não. Tu passa pra frente. Mas hoje tu vai sair daqui belíssima, maquiada com esse olhar azul. Bora ver. Aí, como é que fica com ele pra tu enxergar? Então vai, porque eu acho que vai dar uma... Aí, e a gente congregava na acho mesma que eu vou pôr igreja. mais essa aqui, gostei, ó. O rosadinho? Tu tá com qual? Pra passar embaixo é com esse aqui, ó. Não, essa aqui é em cima ainda tô em cima. A senhora tá... é porque ela está passando um cintilante, é porque eu já tô na parte de baixo. Aí a gente congregava na mesma igreja. Gostei. E eu conheci ela lá, desse jeito. A gente virou amiga, tinha um grupo de amigos, tem um grupo de amigos. E aí, de Goiânia. Ela veio pra cá só pra entrevista, porque cada um... Não, eu queria saber como é que tu foi pra Goiânia. Aí tu conheceu o Rafa em Tocantins. Exatamente. Eu fui fazer faculdade, né? Então eu fui... formei em zootecnia. E ele? No interior do Tocantins, uma cidade chamada Araguaína, que é mais próximo da minha cidade. Próximo ali da cidade que os meus pais moram, que é em Xinguara, né, no interior do Pará. Então eu tava fazendo faculdade lá, concluí a faculdade e entrei no mestrado, né? E aí, super focada, estudando, já um tempão sem sair, ali querendo passar no mestrado, né? Focada, recebo o resultado numa quinta-feira que tinha passado. Aí saí com as amigas pra comemorar o resultado. As minhas amigas tinham passado também, pra comemorar o resultado. Aí tô lá, maravilhosa, conheço o Rafa nesse dia que saí. Mas o que? Tinha amiga em comum? Não, o Rafael foi lá a trabalho, como ele atende hospitais. Ele já atendia a região, ele já atendia o Dom Orione lá em Araguaína e foi lá cuidar, né? Foi lá levar material, fazer uma cirurgia, nem lembro direito o que ele foi fazer. Eu acho que ela foi só levar material. E aí, tava lá atendendo esse cliente dele, saiu à noite e aí nós nos conhecemos. Foi nada. Nos conhecemos Meu pai, e foi... só assim, do Neides. Do Neida, como dizem meus filhos. Do Neida? Do Neida, nos conhecemos. A gente brinca que foi a única vez na vida que a gente teve a chance de se cruzar. A gente se conheceu. Eu disse, minha filha, A gente se conheceu e aí, naquela noite, a gente já ficou junto, já começou a namorar. Porque foi dali pra sempre. Foi dali, não teve mais um... Sim, aí ele te tirou de lá ou ele continua indo pra lá? Então, nós namoramos, né, à distância, então ele ficou lá nesse período, nesses dias que ele estava a trabalho, né? Ele trabalhou mais uns dias ali na região, então a gente ficou juntos nesse período. E depois ele voltou pra Goiânia. E aí, quando ele voltou pra Goiânia, assim, e aí, qual que é a próxima vez que a gente vai se ver? Daí eu vim visitar ele, depois ele veio me visitar. A primeira vez que eu vim visitar ele já oficializou o pedido de namoro, né? Mentira. E aí começou esse vai e vem. Ele ia me visitar, eu ia visitar ele por longos 5 meses e meio. Olha, longo 5 anos e 5 meses. 5 meses e meio. Eu disse assim, 5 anos, 5 meses e meio. E aí ele falou, aí a gente chegou à seguinte conclusão, não dá pra ficar assim, né? Não dá pra, essa ponte, ela é um pouco longe, não dá, né? Eu já tinha 27 anos, ele tinha 28, assim, não somos mais adolescentes, né? Bora ver o que a gente quer. O que queria. Então pronto, então bora. Aí foi tu que viu, saiu, largou tudo lá. Exatamente. E aí pra contar pra minha mãe, porque é o seguinte, gente, eu fazia um mestrado lá, né? De repente você ficou sem mestrado, sem nada. E aí, exatamente. E aí deixei tudo pra trás, deixei minha vida lá em Araguaína e vim pra Goiânia. Vim pra Goiânia morar com ele. E a mãe? Minha mãe fez greve de fome uns 2 dias, ficou sem querer entender o que tava acontecendo, mas aí... Mas é engraçado que nem perto morava mais dela, né? Pois é, gente. É porque mãe gosta de um drama. É, coisa de mãe. Nós gostamos mais de nossas mães. Mas aí Rafael foi lá conhecer ela, foi lá pedir autorização, né? Então, e aí deu tudo certo. Deu tudo certo. Tu gosta de lápis de olho? Adoro. Ah, o teu é marrom, cadê? É marrom. Tá por aqui. É aqui, ó. É isso aí, adoro. Dele é marrom. Por quê? Eu tenho olho azul, eu não tenho, eu uso preto. Eu adoro coisa aí, o da ideal. Acho que loira se dá com marrom. Morenas também, mas não, mas assim, o problema não, a solução não é o cabelo, minha senhora. A solução é um olho para um lápis marrom. Eu tava procurando minha esponjinha, não tô achando. E eu fico fazendo assim na mão com ela, aí eu tô fazendo com o dedo. Ó, gostei da cobertura dessa base, hein? Olha aqui, eu fiz um peeling e minha pele tá toda descascando. Ela deu jeito até nisso. Toma na tá sua vendo? cara. Adorei essa base, hein, gente? Aí foi-se embora pra Goiânia. E aí foi fácil? Aí foi embora pra Goiânia, gente. A mudança foi fácil, a adaptação lá? Gente, eu brinco que assim, onde você me jogar, eu vou me virar. 2, minha filha. Pode jogar na China. Manda aí. Tá valendo a pena? Sabrina, pra cada uma por cidade distante. Gente, pode vale a pena, tá? Vale a pena? É legal?
vou me virar. Minha filha indo com a família, você indo só pra qualquer lado, de qualquer jeito, você vai. Exatamente. Mas uma família é diferente. E aí, assim, no começo era só nós dois, ele também não tinha uma rede de amigos, e aí a gente já encontrou essa igreja, né? Antes, uma curiosidade, antes de conhecer o Rafa, eu era católica. Católica mesmo, gente. Católica de ir na igreja todo domingo. Eu fazia parte do grupo da Renovação Carismática, então tava na quinta-feira, mesmo na faculdade. Nunca me afastei, sabe? E assim, fui criada em berço católico. Minha mãe, né, plantou essa semente no meu coração, e essa semente, ela germinou e criou muitos frutos, né? Gratidão pela minha mãe fazer isso com os filhos, né? Sim, plantar essa semente, ensinar esse caminho. E o Rafa não foi criado assim dentro de uma igreja. Então ele familiarizava um pouco mais com a Batista, porque ele estudou em escola batista. Então ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte então. Antes, claro que como a gente namorou muito pouco tempo, a gente teve muitas horas de telefone, né? E quando a gente vinha se conhecer também, a gente ficava uma semana, né? Eu já tirava pra ficar aqui mais de um final de semana, né? Então, assim, a gente teve pouco tempo pra alinhar coisas que eram muito importantes pro relacionamento. E uma dessas coisas foi isso. Falei, Rafa, a gente precisa de uma igreja. A gente precisa... Mas tu nunca nem tinha ido na igreja evangélica? Não. Tinha, mas numa batista nunca. Tinha ido em uma ou outra, numa assembleia, às vezes visitando com uma amiga. E aí eu falei, a gente precisa alinhar uma igreja. E na minha cabeça, essa igreja era o quê? Uma católica. Na cabeça dele, a igreja era o quê? Uma evangélica, talvez uma cristã. Nossa, a igreja tá tudo certo. E aí eu falei assim, aí eu orei, apresentei isso a Deus, porque pra mim isso é uma coisa muito importante, né? Eu tava iniciando ali, na minha concepção, o maior projeto da minha vida, que é a minha família. Esse, na minha cabeça, na minha concepção, esse é o maior projeto da vida de uma pessoa. É a família que ela está construindo. E né? alicerçada em Deus, que tu já Exatamente. tinha, já entendi, então, já foi criada assim, essa família precisava ter um alicerce. Mas é só a igreja que te faz ficar próxima de Deus? Não, gente, claro que não é só a igreja. É a sua fé, a sua comunhão. Mas a igreja te ajuda, porque o ambiente, ele importa. Então, qual que é o ambiente que você vai escolher pra você estar? Né? E eu sempre sonhei em ter filhos, eu sempre sonhei. Aliás, eu queria 6, hein, gente? Acabei com 2. Mas eu pensava, como eu preciso criar os meus filhos num ambiente de igreja, eu preciso criar os meus filhos nesse ambiente de fé, de palavra de Deus, de pessoas que experimentam esse amor em Deus, né? Então, isso foi muito importante. Então, eu deixei isso muito importante. Eu deixei isso como sendo algo muito importante pra ele, né? Além de outros combinados que a gente faz, né? Então, a gente colocou na presença de Deus isso, e ele falou assim, vamos escolher uma igreja próxima da nossa casa. Tu morava, tu morava. Quando eu cheguei lá em Goiânia, tu morava na frente da igreja. Como era na frente? Quase na frente. A igreja tá aqui. Não, eu te conheci, tu tava no Alto da Glória? No Alto da Glória. Sim. Tu já me conheceu. Aí eu morava, presta atenção, eu morava a 100 metros da igreja, tu morava ainda mais próximo? Quando eu conheci a igreja, eu morava mais próximo, eu morava quase na frente da igreja. Mas quando a gente mudou pra ali, pro apartamento, eu não tinha percebido. Tu morava no prédio vizinho meu. Exatamente. O pastor falava era muito quando eu cheguei, que tinha uma pessoa, porque geralmente a igreja é no Jardim Goiás. E quase todo mundo da igreja não mora no bairro. Não é? Tem gente que mora a 20 quilômetros da igreja. E eu morava na esquina e ele falava muito que tinha uma pessoa que morava ali no prédio próximo. E aí agora que eu tô descobrindo que é exatamente. Era eu mesmo. Ele brincava que ele ia colocar um tobogã pra escorregar do meu apartamento pra igreja. Porque a igreja fica numa ladeira, o prédio lá em cima e exatamente. Mas era tipo 100 metros. E eu ia de carro pra igreja. É mesmo? Porque eu sou... O salto. Não, é porque eu com um salto desse tamanho. É o salto. 3 meninos. Quando eu morava lá, o pequenininho era bebê. Eu cheguei sem ele, tive ele lá. Tá tudo e certo. Aí eu ia descer pra igreja com 10 meninas arrastando um salto. Não, minha filha, 100 metros de carro lindo estacionado. Tá tudo certo. Aí o pastor, teve um tempo que o pastor botou o estacionamento da igreja, não sei se ainda tem, né? Aí ele queria que botasse no estacionamento da igreja, porque a igreja pagava e disse, minha gente, se vocês não usarem, eu tô pagando de graça. Aí uma vez eu botei no estacionamento da igreja e pastor, se eu deixasse o carro na garagem, era mais fácil Era mais fácil eu chegar da metade do caminho. Então, pastor, deixa só o meu no meio da rua. Exatamente. Ai. Mas então, nós deixamos já existia esse combinado entre nós, né? E aí, assim foi. Aí morou perto da igreja, achou. Um dia a gente falou assim, vamos prestar atenção se tem igreja aqui no bairro? Na primeira semana que a gente tava lá. Aí a gente sai da garagem e olha, Igreja Batista, vamos conhecer? Vamos conhecer. Decidimos ir lá numa quinta-feira.
Eu me senti assim em casa, sabe? Quando você entra e parece que ali é sua casa. Porta, foi assim que eu me senti. Você já se sente bem recebida porta. Eu me senti tão em casa quanto eu me sentia quando eu frequentava a igreja católica. Me senti assim acolhida, me senti abençoada. E no outro domingo foi, no outro domingo foi, no outro domingo foi. E pronto. Tomou posse. Tu passou marrom, né? Passei marrom. Ficamos lá mais de 10 anos. Eu fiquei... É porque ela mora em outro lugar agora. Eu fiquei... Quando eu cheguei lá, foi na pandemia, tu acredita? E eu fui na mesma história de tentar procurar uma igreja. E aí eu vi a igreja a 100 metros de casa, só que fechada. Todas as igrejas ainda estavam em época fechada. Quando eu voltei pra igreja, a gente só conhecia as pessoas do olho pra cima, né? Porque tava todo mundo daquela fase de máscara mesmo, que era obrigação. Ninguém podia entrar na igreja sem máscara só porque queria, não. Era na fase de maior nível da pandemia. E aí também me apaixonei. Gente do céu, quem for de Goiânia, vai lá conhecer uma igreja de gente... Viram uma família, né? Porque uma igreja que era pequena, uma igreja de pessoas muito acolhedoras, muito amáveis. Muito. E aí eu fiquei na igreja enquanto eu tava em Goiânia. Amada é um ser de luz. Amada é uma pessoa... Não, Amada, presta atenção. É a mulher do pastor. O nome dela é... Amada. Não, eu não sei nem o nome dela. Marilane. Por que eu tô perguntando? Porque ela é amada. Porque ninguém conhece. O nome dela se tornou Amada. Nós vamos mudar na certidão. Ninguém conhece ela pelo nome. É só por Amada. Eles chamam ela de Amadinha. E aí todo mundo da igreja ouvia, até que todo mundo começou a chamar ela de Amada. E faz jus. Ela é uma pessoa de luz, um ser que... Sabe assim, aquela igreja que te acolhe, que te acolhe como filho. É assim o pastor Adeil e a pastora Marilane, agora o nome dela é esse. Não é uma Amada não, porque nós vamos espalhar por mundo esse nome. E se você precisa de uma oração, eles fazem campanha de oração e pegam na tua mão. É só dizer qual o motivo de oração, meu filho, que nunca mais me esqueço. Nunca mais. E ali é no pé, e é orando, é joelho no chão mesmo. É uma igreja... Um dia eu pedi oração. Só gratidão a Deus por colocar essa igreja no nosso caminho. Aí um dia eu pedi oração na igreja pelo um tio meu que tava com um problema de saúde muito sério. Menina... Assim, enquanto eu estive na igreja, o pastor perguntava do meu tio já estava curado, remido, como fala, ele ficou bom, ele teve câncer, ele ficou bom, e o pastor ainda dava conta de orar para ele. Minha filha, seu tio ficou bom. Minha filha, porque eu tenho um grupo de pastores que a gente bota o nome do povo lá e a gente continua orando. Eu digo, pastor, ele já tá bom. Aí, já tá curado. Tio Brandão é tu, era ele. Aí, esse aqui é de sobrancelha. Cheguei isso aqui. Isso aí é ótimo. É blush. Presta atenção, tu tá suada no bigode? Não, isso é um papelzinho de... Bota aqui em cima. Aquele, não tem um da Chanel? Tem. Você bota em cima e ele tira a oleosidade. Pega só um lencinho. Nossa, ele é muito fino, né? Aí ele tira a oleosidade. Tem uma rasgadinha aqui, vai? Apesar de a gente ter acabado de maquiar, tá quente. Aí ele... Olha aqui. Aí ele tira a oleosidade. Quando eu chego, por exemplo, maquiei sem de manhã. Sem tirar a base. Se eu chegar da igreja, eu deixo a maquiagem pra outra coisa que eu vou fazer. Geralmente gente, olha. Tira, tô de cara. Aí eu passo só ele nos pontos aqui, ó. Salvo. Pega às vezes 2 folhinhas. E aí ele fica... Olha no espelho e não vê nada, né? Olha aqui. Aí tem ele da Chanel, aí ele viralizou. Maravilha. Outra coisa aí, eu molho... Tu pinta a sobrancelha? Quer tentar? O teu vai pra que cor? Marrom? Eu acho melhor a gente não botar... Pô, não mexe não, porque ela é clarinha. Mas aí eu vou mostrar pra ti, ó. Olha como é que tá minha sobrancelha. Sobrancelha, né? Sobrancelha não. Aí é porque a gente vai passando base e a base vai pegando na sobrancelha e aí a gente fica sem sobrancelha. Aí olha a diferença de um pro outro. Faz toda a diferença. Aí eu gosto de passar. Outra coisa, o que é que tu quer batom? De batom? Não, mulher, tu não precisa passar não. Tu quer experimentar? Eu molho. Só de ti. Tu bota de marrom. É porque a minha sobrancelha é preta. E aí a Daída, ela chega com as sobrancelhas, seus tons claros. Aí eu acho que é o marronzinho. Eu molho pra dar uma agitada na sombra. A minha é uma sombra chamada Express. Ela é um marrom escuro, como se fosse um cinza. Aí nós esquecemos até de conversar ainda, maquiando. Sim, aí conheceu o Rafael. A concentração na sobrancelha foi teve o primeiro filho. Teve Samuca, lindo, maravilhoso. Depois teve Manu, parecendo uma princesa. O menuzinho, minha gente, tudo lourinho. Do zonho azul. Carinha mais linda do mundo. Meu príncipe e minha princesa, gente. Sou abençoada demais. Aí teve uma fase na vida que eu disse assim, Ida, tu vai gravar comigo? Se tu estivesse sentindo a vontade, tu me conta a história de Samuca. Porque assim, agora é a hora da emoção. Samuel,
menino muito saudável. Eu não lembro nem ter visto tu pedindo oração por ele na vida, assim, Samuel adoeceu e eu queria pedir oração na igreja porque ele tá com febre. Eu não lembro nem disso. Quando de repente a Ida mandou uma mensagem, deixa eu pegar pra mim, mandou uma mensagem dizendo: Sabrina, eu vou contar o meu testemunho. E a igreja tem transmissão, né? Escolhe um batom. Aí a igreja tem transmissão ao vivo do culto de domingo e dos cultos da quinta, né? Acho que é da quinta. E aí ela disse: porque eu vou contar o testemunho de Samuel. E aí eu disse: tá certo, vou ligar. Gente, eu chorava tanto. E aí, assim, uma parte emocionante da vida, porque você estava vivendo sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Sim. Como se nada estava acontecendo. Como foi que tu descobriu que ele estava doente? O Samuel, ano passado, né, em abril do ano passado, ele teve um linfoma de Hodgkin, que é um linfoma que acontece na infância também, mas é bastante comum na adolescência, quando isso acomete, né, a criança. Nós descobrimos esse linfoma porque o Samuel, depois das férias de final do ano, ele apareceu com um caroço aqui no pescoço, sabe? E foi. E aí... Visível? Visível, né? Eu falei, nossa, eu pensei, será que isso é uma cachumba? Ele é vacinado, mas será que acontece? Mas enfim, né? Levei ele, né, na pediatra, e aí começamos a acompanhar com ultrassom. E aí no ultrassom tava tudo ok. E assim, muitas pessoas, assim, que eu conversava, né, que eu falava, isso é reacional, às vezes teve uma infecção ali de férias, né, e aí pode acontecer. Inclusive vieram algumas experiências, né, de mães que passaram por isso, e era de fato reacional, e com o tempo isso regredia, né. E aí, estamos ali acompanhando com ultrassom e tudo, mas aí, um dia à noite, ele começou a ter muita dor abdominal. Ele acordou com dor abdominal, uma dor intensa e uma febre local muito forte, uma dor muito intensa, que era final de semana. E aí aquilo deixou a gente muito preocupado, né? Até então a gente estava ali acompanhando algo que pudesse ser reacional, enfim. E aquilo deixou a gente muito preocupado, então já na segunda-feira já fui atrás de fazer ultrassom, né? De fazer os exames todos. E aí, ali, quando a gente estava fazendo ultrassom, o médico viu que tinha algo diferente, né? E aí, isso já, a gente começou a fazer Foi um alerta. Foi um alerta. A gente começou a fazer uma investigação, né? Então, e aí a gente precisou, nós já tínhamos, assim, uma sinalização do que seria, né? Mas aí você precisa ter um veredito. Então, a gente foi fazer uma investigação, foi fazer uma biópsia, e aí a gente descobriu que ele tinha um linfoma, né? Que é um tipo de câncer. Do nada, tá a vida circulando e você tem uma notícia dessa. Acontecendo. Aí o chão exatamente. Caiu. Né? É até difícil falar, viu? Mas vamos lá. Mas assim, é uma coisa que emociona, porque assim, imagina que você tá vivendo a sua vida, trabalhando, aquela correria, e eu tava ainda no meu primeiro ano de empresa, né? Então assim, eu me ausentei muito de casa para abrir essa empresa. E aí você imagina, né? O que passa no coração de uma mãe, né? Que precisou ficar mais ausente, né? Precisei deixar mais a bola com o pai. Então, assim, não tem como. É muita emoção nesse coração. Você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Então, né? Então, ele adoeceu porque eu não tava em casa. Não, né, gente? Sei lá, tanta coisa na cabeça de uma mãe que... Mas assim, a culpa, a gente já tem uma culpa. A mãe, ela parece que ela carrega uma culpa eterna. Eu tenho culpa porque não tô ganhando dinheiro, ou eu tenho culpa porque tô muito em casa, ou eu tenho culpa porque tô muito fora e não tô com os meus filhos, né? Tô ganhando dinheiro, mas não tô com meu filho. Parece que essa culpa tá sempre ali, né? Com a gente. Então, assim... O que eu aprendi e o que eu tenho trabalhado na minha vida é me livrar um pouco mais dessa culpa. Porque eu sempre fui essa pessoa, com muita culpa. Eu queria fazer tudo. Eu queria ser a mulher bem-sucedida, que trabalha, reconhecida. E a melhor mãe que, assim, uma referência de mãe pra mim é tu. E eu queria essa referência. Eu sempre quis ser uma referência pros meus filhos. Assim, não é nem lá fora. Eu sei que a gente acaba atingindo. Sim. Mas eu quis sempre ter esse sonho de ser referência pros meus filhos. De ser a mãe que tem memória, que tem boas memórias, que constrói boas memórias com o filho. A mãe que faz bolo. A mãe que consegue fazer comida, a mãe que consegue ser presente e a mãe que consegue trabalhar fora. E assim, uma pessoa muito... Não é que ela é muito carinhosa, não fala, ela fala com os filhos dela como se realmente não existe ninguém. Pode estar assim, uma muvuca de gente, mas quando ela para pra falar com eles, ela olha no olho e ela escuta o que eles estão fazendo. Porque às vezes a pessoa pode estar dentro de casa e não tá escutando, porque o que faz a diferença é a qualidade da conversa, não é a quantidade. E aí ela sempre
foi essa pessoa, de olhar no olho e de estar com o menino tudo debaixo do braço. O menino, ela tá... Lógico, gente, quem é mãe é assim, mas eu tô dizendo que é de uma forma especial. Ela cuidava dos filhos dela. Já era assim. Sim. Mesmo estando fora de casa. Sim. E aí, Samuca adoeceu. Exatamente. E aí a gente descobriu isso, né? E aí, o que aconteceu com a nossa vida? Ela virou de ponta cabeça. Por quê? Porque a gente precisou mudar a estrutura, a gente precisou mudar a estratégia, né? Então, ele começou imediatamente uma quimioterapia, uma médica abençoada, enviada por Deus, assim... Tudo, gente, foi escolhido pelo Senhor. Parece, assim, que o cuidado de Deus que eu senti, assim, era uma coisa... grande demais, era uma coisa muito abençoada, sabe? Eu sentia cuidado nos detalhes, nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Eu sentia o cuidado de Deus, sabe? Cuidando, assim, de todas as coisas. Então, ele escolheu uma médica, assim, Jesus, que foi... Foi indicação a dedo, de alguém? Foi indicação de alguém. E aí tudo foi fluindo rapidamente, as autorizações, que são coisas, gente, complexas. Ah, tinha que ter autorização quando do plano, você vai tratar, exatamente, eu tenho um plano de saúde, mas quando você vai, se trata de uma doença assim, então assim, é uma coisa grandiosa, um tratamento grandioso, as autorizações demoram pra sair, gente, né? Essa é a grande verdade. E tudo saindo assim, sabe, tudo pá, na medida, no tempo certo, porque quando ele descobriu essa doença, já estava no estádio 4. E elas são quantos estágios? Eu nem me parei pra perguntar. Só sei que era um estadio avançado. De 1 para 4 tem muita coisa. Então, eu só sei que tava num estadio mais avançado. Então, assim, foi tudo acontecendo e saindo muito rápido. Então, ele começou muito rápido. Ele começou o tratamento tudo muito rápido. E aí, quando a criança começa a fazer um tratamento desse, tudo gira em torno desse tratamento. A gente precisa cuidar desse tratamento. Por quê? Porque uma quimioterapia, ela diminui a imunidade, ela fragiliza o corpo da criança. Então, ela não tinha mais imunidade no corpo dela. Então, assim, eu tirei os 2 da escola, né? Porque tinha Manuela também trabalhando. E todo mundo sabe que escola é um lugar que você... Quando pensa que não, tá com gripe. Quando pensa que não, tá com... É o lugar que você traz todas as viroses pra casa, né? E normal, gente, é assim mesmo, né? Tu tirou Manu? Tirei Manuela e Samuel da escola. Manuela, parceira, companheira. Ela viveu a vida do Samuel nesse período. Ela ia pro hospital? Não ia porque eu tive um apoio muito grande. Eu tive um apoio familiar, assim, muito abençoado, muito maravilhoso. Tua família veio? Alguém? A minha sogra, a mãe do Rafa, toda vez que tinha a quimioterapia, ela vinha pra cá e ela ficava até ficar tudo bem. Mas vinha de onde? De São Paulo, não é dali da esquina não. Ela vinha de São Paulo, ela pegava um voo e vinha parar aqui. E ela ficava com a Manuela, porque nós íamos fazer a sessão de quimioterapia, era sexta, sábado e domingo. Então assim, tinha hora pra entrar, gente, não tinha hora pra sair. A gente já saiu, entrava 8 da manhã do hospital, já chegou a sair 2 da manhã, já chegou a sair, saía meia-noite. Quando mais cedo a gente saía, era 11 horas da noite. Então, e ele saía como? Cansado. Fraco. Cansado, muito cansado. E a reação dele diante disso tudo? Samuel, ele só caminhava, ele só fazia o que tinha que ser feito. Tem que ir? Vamos. Tem que fazer? Sem resmungar, sem... Não. Samuel não lamentou um único dia da vida dele. Ele não falou por que tem que ir, não, tem que ir, vamos. O que ele pedia pra fazer? Ele tinha saudade de brincar. Então, se começava 8 da manhã, ele queria acordar mais cedo, porque ele queria brincar um pouquinho. Em casa. Antes de ir. Isso te faz... Como que eu ia reclamar? Como que eu ia contestar alguma coisa olhando pro meu filho daquele jeito, forte, corajoso, fazendo o que tinha que ser feito. Vivendo. A infância de uma criança é o quê? Brincar. Estudar e brincar, não tá indo pra escola. Ele ia fazer as quimioterapias vestido de Homem-Aranha. Ele passava tudo aqui por dentro e saía por aqui os fios, porque precisa tomar o medicamento o tempo inteiro. Ele ia vestido de Homem-Aranha. Então, como que nós não íamos reagir bem àquilo? Eu acredito que era um ciclo. Ele via a gente bem, ele ficava bem. A gente via ele reagindo bem, ficava bem, e a gente ia... Na força de Deus. Na força de Deus, gente. E no apoio de cada um ao outro. Na força de Deus a gente ia, gente. E foi assim. Vou dizer pra você que foi um momento fácil? Não foi um momento fácil. Foi um momento desafiador. Mas foi um momento de muito aprendizado. E união, foi um momento de união. Foi um momento de exercício de fé. Gente, um exercício de fé indescritível. É um momento que você exercita a fé que tem dentro de você. Que você tem uma opção na sua vida. Essa opção chama-se confiar em Deus. Não existe outra opção, é confiar em Deus. Como é que passa por um momento desse, assim, sem um apoio de Deus, assim, uma fé, sem nada? Como é que não tem como, Sabrina, eu não faço nem ideia do que seja passar por um momento desse sem
o apoio de Deus. Sem a fé em Deus, eu não faço ideia. Porque tudo que eu tinha na minha vida era Deus, para eu me ajoelhar e me consolar com Ele, né? E chorar no pé dele. Eu não ia chorar no pé de outra pessoa. Se eu tivesse que chorar, era no pé de Deus. E no momento de estar só com Deus, porque ele não podia ver tu na tristeza, porque senão ele se abatia. Exatamente. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Que a minha casa, ela virou um altar de adoração. Então, a minha casa virou um altar de adoração. Nunca na vida o meu esposo e eu dobramos tanto o nosso joelho para orar juntos. E nesse momento, a gente descobriu a força que tem quando um casal, quando um pai e uma mãe decide ajoelhar e orar junto por um propósito. Gente, é mágico. É mágico. Você começa a ter um contato direto com os céus. Então, a gente sabe que na Bíblia fala que onde um ou mais onde dois ou mais estiverem reunidos em oração, ali eu estarei. Mas quando você tá com o seu cônjuge, só carne. Né, em uma só carne, em um só espírito, assim diz a palavra, e você se ajoelha por esse propósito, gente, o canal com Deus parece que ele fica assim, direto. Você tem uma ligação direta, sabe? É uma coisa mágica. E você tem muito mais força. Eu fortalecia ele fortalecia a mim, e os dois juntos se fortaleciam. Então a gente aprendeu o poder, né, que isso tem. Mas assim, eu penso que Deus, ele cuida tanto dos detalhes, que Deus, ele começou a preparar a gente em 2019. Sabe, eu não entendo muito bem. Mas em 2019, meu esposo, ele leu um livro chamado Diário da Manhã. E esse livro mudou a vida dele. Ele começou a fazer o que o livro propõe. Que o livro propõe é que antes de fazer qualquer coisa, você cuide de você primeiro. Você tem um momento com Deus, você tem um momento de meditação, você tem um momento de visualização, né? O livro te mostra a importância disso, antes de você levantar e correr pro dia, né? Então o livro, ele mostra, e ele começou a colocar isso em prática. E ele não me falou, não. De repente eu vejo o Rafa saindo 5 da manhã da cama. Eu falei, mas o que tá acontecendo, gente? É 5 da manhã ainda. Ele não me disse nada, ele só levantou e foi. E eu fui atrás, falei, oi amor, tá tudo bem? Ele, eu venho orar. Aí eu ajoelhei do lado e fui orar junto. No outro dia ele levantou de novo, eu falei, de novo, eu já levantei e fui, já sabia o esquema, já fiz um café, já fomos orar. E aí ele me contou, falou, não amor, eu tô num propósito, tô fazendo isso. E desde então, a gente começou a acordar 5 da manhã pra orar. Todos os dias. Claro, meu esposo viaja muito, ele viaja a trabalho. Então, quando ele viajava, a gente não conseguia fazer isso juntos, né? E às vezes também ele pega um voo que chega tarde, então dificulta um pouco mais na medida do possível, na realidade, dentro da realidade do que consegue ser feito. Dentro da rotina, vocês fazem. Mas muitas vezes eu fazia sozinha, sem ele. Então a gente começou, e a gente criou disso um hábito. Então a gente começou a usar esse momento para colocar várias coisas ali na presença de Deus, porque é um momento que é você e Deus. O telefone não toca, o carro não buzina, o passarinho nem canta. É um momento que 5 da manhã o passarinho tá dormindo. Tá tudo quieto. Então quando começa a dar o primeiro sinal do sol, então a natureza vem. A vida começa, e você disse, eu já tinha conversado com Deus. Nessa hora eu já fiz a minha conexão com o Criador. Nessa hora eu já conversei, eu já glorifiquei, eu já apresentei pro Senhor, eu já estive aqui, eu já estou com Ele. Pronto, agora é só... Então a gente começou esse movimento lá atrás. Aí já aprendeu, disse assim, calma aí, eu vou te ensinar pra depois, é porque tu vai passar assim pelo negocinho de aprendizagem, mas vai vencer, porque tu já sabe o lugar seguro. Exatamente. A rocha. Exatamente. Então, quando isso aconteceu, quando a gente recebeu esse diagnóstico, nós estávamos no carro, eu e ele, com a graça de Deus. E foi o irmão dele que cantou a bola pra gente, né? O irmão, ele tem um irmão médico. Então, antes de passar por qualquer médico, a gente mandava todos os resultados pra esse irmão. Os exames, né? E esse irmão falou pra gente, é isso, Rafa. É isso. Então a gente parou ali, a gente se olhou, a gente chorou. Estava no estacionamento de um laboratório. A gente chorou. E olhamos um pro outro e falamos assim: a gente não vai perguntar o porquê que isso aconteceu. A gente vai agradecer. E seguir, nós vamos A gente vai agradecer e vai seguir. Porque eu vou. Assim, é difícil, mas se eu parar e se eu perder tempo me questionando o porquê que as coisas aconteceram, eu tô perdendo tempo. Eu tô gastando energia no lugar errado. Então, e às vezes a pessoa passa por um processo muito... Porque assim, o deserto era para ter durado 3 dias. Eles atravessavam do Egito, um regime de escravidão, para um regime de bênção, porque Deus tinha uma terra prometida para eles. 3 dias chegou lá. Mas aí murmura. 40 anos no deserto, senhora. Tu já pensou se tu tivesse feito o contrário? Ainda hoje era capaz de tu estar lá. É isso.
E tu venceu em quanto tempo, Ida? Assim, um negócio tão difícil, tão dolorido. O cabelinho dele caiu, ele ficou com aquela carequinha, coisa mais linda. E com um chapeuzinho, que tu botava a foto dele com um chapeuzinho, uma boina, alguma coisa. Gente, durou quanto tempo? Então começou em abril, né? Isso aí, a químio mesmo começou, acho que em maio ou finalzinho de abril, nem lembro direito. Mas aí ele fez químio e radioterapia. A última sessão de radioterapia dele foi dia 14 de outubro de 2024. Dá quanto tempo? Maio, junho, julho, agosto, setembro. Em torno de 7 meses. Já viu alguém vencer desse jeito assim? E, sabe gente, que ele é fé, meu amor. Mas assim, é comprovado cientificamente que a fé, ela faz toda a diferença em qualquer tratamento, em qualquer coisa. Adoeceu e você é uma pessoa de fé, tudo parece que flui. E quando você não tem fé, parece que empaca. Exatamente. Porque a conexão com Deus faz toda a diferença em qualquer situação da vida, imagina um momento de dor. Faz. E assim, é uma coisa que eu já trabalhava no meu coração, eu faço terapia com um terapeuta maravilhoso. Ele tá na minha vida há mais de 10 anos, é o Harley Busby. E eu aprendi muito com ele, né? Então, assim, uma das coisas que eu aprendi com ele é o poder da gratidão. Ele ensina muito sobre o poder da gratidão, né? Então, eu lembro que uma vez eu fui numa aula dele, ele falava assim, que uma fiasquinha assim que seja de murmuração queima quilômetros e quilômetros e quilômetros de gratidão e bênção de Deus, sabe? E eu acredito nisso, eu acredito que Deus, ele se agrada da nossa confiança nele, não importa o que estejamos passando, ele quer que você olhe só pra ele e pense, vai dar certo, já venci. Eu confio, não importa o resultado, eu confio, gente, porque de verdade, se o resultado for esse, for X ou Y, o que você vai fazer? O que você pode mudar no percurso da sua vida? O que você pode mudar? O resultado já tá lá. Pra X, o que você pode fazer? Nada. Você não pode fazer nada. Então, e se ele fizer, ele é bom. E se ele não fizer, ele é tão bom. Então, ou você assim, vai passar o tempo agradecendo a Deus pelo que você tem e pelo que já fez. Imagina quantos anos. O Samuca tava com 8 no tempo, 9? Com 9 anos bem vividos ao lado de uma criança. Quando de repente passa por um tratamento desse, que podia ter dado muito certo, como podia dar muito errado. Sim. Mas você ainda, com essa fé, você estaria ainda aí com um sorriso e glorificando a Deus. Eu não tenho dúvida alguma. Mas o resultado foi perfeito. Sabe Samuca tá vivendo uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê, gente? Porque assim, a gente precisa exercitar a fé que existe dentro do nosso coração. A gente precisa exercitar essa fé de que essa força maior, ela cuida. De fato, ela cuida. Então, assim, se você acredita, em Deus, se você acredita que você é capaz, não deixa essa desconfiança atrapalhar. Exercita essa fé. Exercita esse caminho do agradecer. Sabe? Aquilo de por tudo dai graças. Engraçado, né? Eu cresci ouvindo a minha mãe falar, por tudo dai graças, minha filha. E ela contava histórias e mais histórias. Então, assim, parece que às vezes a gente não dá moral pro santo que é de casa, né? Precisa às vezes vir uma pessoa lá de fora pra te falar algo que você cresceu a sua vida inteira ouvindo. Pra confirmar que entendeu? Você pra confirmar. Passou a vida. Já pensou? O tanto que o ser humano, né? O ser humano, de forma geral, como que o ser humano é? Então a sua mãe tá ali a vida inteira te ensinando isso, te falando isso. E a minha mãe é assim. A minha mãe, por tudo que acontece, ela tá lá sempre firme, uma rocha. E olha que a minha mãe tem os seus percalços da vida. E você não vê ela... Se você vê minha mãe desmorecer, tem que ser algo assim, muito, mas muito, do nível desse... Tu contou pra ela? Contei. Do nível... E aí, ainda assim, eu tenho certeza que ela não desmoreceu. Tenho certeza que... Porque a palavra que ela me deu foi, minha filha, confia no Senhor. Então... Minha filha, confia em Deus e vamos orar. Confie em Deus e vamos orar. Foi a palavra que ela me deu. Confie em Deus e vamos orar. E é o que a gente tem pra fazer. E vamos orar e vamos apresentar pro Senhor. E aí, eu coloquei a minha fé em prática e eu coloquei a gratidão em prática. Então, muito obrigada, Senhor meu Deus, porque o meu filho está curado. Muito obrigada, Senhor meu Deus, porque o meu filho está abençoado, porque eu tô no parque com meu filho, porque eu tô vivendo a vida com meu filho. Muito obrigada, Senhor meu Deus, porque a vida com meu filho tá saudável, tá curado. Isso era o nosso mantra.
Isso era o de todos os dias, o de todas as horas. E quando eu percebia que o Rafa queria estremecer, eu ia lá e dava uma jeito, né? E quando ele percebia se entristece. que eu vinha aqui, ele já vinha aqui, me puxava pela mão e vamos seguir, né? Então, ali juntos, de mãos dadas, caminhando juntinhos, Rafa e eu, a gente conseguiu segurar isso, a gente conseguiu atravessar esse caminho. Porque caminhos difíceis são pra gente atravessar. Imagina permanecer num tempo difícil. Não é pra gente parar, é pra gente entender o que tá acontecendo, ver, corrigir. É uma coisa que eu vi esses dias que eu adorei, inclusive meu querido mentor que me mandou, né? Quando você erra você tá no GPS, colocou um caminho, e você erra esse caminho, o GPS não fica blá, 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 ele fica recalculando a rota. Bora criar outra rota agora. Sim, verdade. Não é? Olha uma coisa prática da vida, assim, um resumo de tudo isso que a gente tá falando. Gente, mudou a rota um pouquinho, vamos recalcular a rota. Então, o que tem que fazer? Tem que tirar a criança da escola. Derramou um copo, caiu no chão, limpa e segue a vida. Limpa, gente, limpa e segue a vida, não é? Então, assim, tem que tirar da escola? Vamos tirar os dois da escola. Tem que fazer aula em casa? Vamos fazer aula em casa. Tem que não ir trabalhar? Não vamos trabalhar. Gente, Deus apresentou pra mim nesse período tanta coisa, tanta bênção. O Rafa e eu tivemos que recalcular a nossa vida inteira profissional e trabalhar de casa. A gente não podia sair. Os nossos filhos não podiam sair de casa. As crianças não podiam ir no parquinho. Viveram os 4. Tinha que viver nós 4 ali naquele ambiente. Então, meses antes, Deus antecipou um sonho da nossa vida. Eu tinha um sonho de morar numa casa em condomínio. Eu tinha um sonho, era sonho meu e do Rafa. Meses antes, Deus foi colocando um incômodo no coração do meu esposo. E eles moravam num apartamento próprio. Nós morávamos num apartamento próprio. E começou a incomodar porque queria uma casa. E Deus foi colocando isso no coração do meu esposo. Vai pra lá, vai pra lá. E ele começou. Eu falava assim, mas... Eu pensava, né? Ele quer fazer uma coisa, eu só apoio. Mas eu pensava, gente... Mas assim, no nosso planejamento era pra daqui mais uns anos. Mas se ele quer agora, vamos. Ele sabe o que tá fazendo. Ele que paga as contas, ele sabe pro caminho que ele tá indo. E aí Deus se incomodou tanto aquilo e a gente foi para um aluguel, numa casa em condomínio. Meses depois a gente descobriu esse linfoma e começou o tratamento. E tinha em casa, então, que é um espaço grande que dava pra fazer Foi tão mais leve, foi tão melhor estar em casa, porque imagina a gente não poder sair, não poder descer na área de lazer do parquinho. Então dentro de casa nós tínhamos quintal, então a gente foi inventando coisas, a gente foi descobrindo cada cômodo da casa, a gente foi descobrindo que era gostoso fazer casinha debaixo da mesa, do jantar. Não é que ele ficou hospitalizado, uma criança dentro do hospital, a vida parou. Não, eles continuaram. Ela botou foto dele brincando. Assim, era a vida normal. Só que ele tava com a touquinha e sem cabelo e fazendo tratamento. E sem poder receber visita nem ter convívio social. Então, era assim. Então, a gente acampava no quintal da nossa casa. Os tratamentos eram assim, era fim de semana só. Aí ele voltava pra casa. Se recuperava. Dali, acho que 17 dias ou... nem lembro o período certinho, mas dias depois voltava e fazia outra sessão. E assim ia. Se recuperava um pouco em casa e voltava. Então, nós tínhamos assim, era tudo... Era assim, a gente precisava ter esse controle de que ele não fosse pegar nenhuma doença, nenhuma gripe, nenhuma virose. Você pegar, já tá com a imunidade baixa, de repente pegar uma gripe. Aí hospitaliza, aí pode ir até pra UTI. Então, o que a gente queria evitar? Isso. E deu muito certo. Ele não pegou um resfriado, nem ele, nem a Manu, nesse período. E uma curiosidade, a minha sogra, enquanto veio passar, uma das vezes que ela veio com a gente, ela teve, gente, acho que é H1N1. E aí fazia o quê? Deixava ela nada, ela ficou de máscara, cuidando da Manuela normal, vivendo com a gente ali normal, comendo na mesma mesa e ninguém pegou nada. Só nos cuidados. Ela é muito cuidadosa. Então o tempo inteiro ela de álcool em gel, ela lavando a mão e de máscara, ninguém pegou nada. Então assim, sabe, tudo fluiu, sabe? Parece assim que o negócio era assim, se cumpriu, sabe? Todo mundo aprendeu. Exatamente. Aprendeu a confiar mais em Deus, aprendeu a resiliência, aprendeu que tudo passa. Menina, uma frase na minha vida que tem martelado é: tudo chega o dia. Tudo chega o dia. O dia da dificuldade chega pra todo mundo. E o dia da bênção também chega. A história da terra prometida. Por mais que na desobediência de Israel, de passar 40 anos circulando no deserto para chegar,
E desobedecendo, e desobedecendo. E imagina assim, porque Deus se revelava todo dia. Caía pão do céu, maná. O maná chegava. Tinha uma nuvem que guardava ele do sol de dia. E tinha uma tocha de fogo à noite. Era Deus. Você olhando Deus e dizendo que Deus não existe. Aí Moisés sobe no monte. E aí Deus diz assim, Moisés desce, porque o povo fez um bezerro de ouro. Só porque Moisés passou mais tempo no Monte Sinai. Quando desceu, eles já tinham derretido o ouro que tinha e feito um bezerro de ouro. Isso vendo a nuvem, vendo o maná, vendo tudo. Minha gente, o problema não é na revelação de Deus, que todo dia Deus se revela pra gente. O problema está em você olhar diretamente para Deus ou você olhar para a circunstância. Porque para eles já estavam considerando Deus Moisés como Deus. Porque se não viu Moisés era como se fosse o Deus visível deles, né? E não viram Moisés, não. Vamos pegar aqui e fazer um Deus para nós, para chegar onde a gente tem que chegar. Exatamente. E aí, 40 anos peregrinando. Mas mesmo com toda desobediência, chegaram na Terra Prometida. Exatamente. O que poderia ser feito em 3 dias. Então, uma história linda, bem para você se espelhar, para você tomar para si a fé que nós temos em Deus e a fé que você pode ter e mudar a sua circunstância que você está nesse momento. De qualquer coisa que seja financeira, saúde, familiar. Mas Deus tem solução para quê? Para tudo debaixo da terra. Tudo tem solução. Até para a morte. Porque 4 dias depois que Lázaro... 4 dias. Porque Jesus foi 3 e ressuscitou. Lázaro foi 4. Isso. E Deus pode até... Morreu vamos orar junto aqui que Deus pode. Isso depende do nosso ponto de confiança em Deus. Qual que é o ponto de confiança que eu tenho em Deus? Eu confio mesmo, de verdade, eu confio tudo. Eu confio, ou eu quero controlar, ou eu quero mandar em Deus, falar, não, Deus, peraí, não é bem assim que eu quero. Eu confio, eu consigo entregar na mão de Deus verdadeiramente. E eu vou te contar que a necessidade faz, viu? Porque eu tinha um ano que eu tinha aberto esse novo empreendimento, que é essa clínica, né? Então, no shopping, então eu trabalhava muito. Então, como eu contei, eu me ausentei muito de casa. Não era de 8 às 6 da tarde, vamos dizer assim. Não. Horário de shopping é horário de shopping, gente. Né? Horário de shopping. Então, eu ali muito dentro do negócio, muito mergulhada dentro do negócio. E aí vem isso. O que eu fiz? Eu lembrei que eu tinha uma clínica? Não. Minha prioridade era meu filho. A clínica... E a clínica viveu só sem tu. Gente, aí agora que vem, assim, o que é confiar em Deus? Cuidado Deus até colocou nisso. Nesse momento uma equipe sensacional, né? Com uma pessoa, com uma gerente de Deus, que foi lá e liderou, e fez, e aconteceu, e abraçou o negócio, e fez, entregou mais do que ela podia entregar, eu acho, sabe? E o negócio foi. E o negócio fluiu, o negócio aconteceu, e o negócio tá lá. E o negócio tá lá. Então, assim, eu não tive outra alternativa. Eu entreguei, falei, Senhor, tá nas tuas mãos essa clínica. Eu entreguei. E Deus providenciou. Pois tá aqui a pessoa, pois tá aqui a gerente, pois tá aqui a executora, pois tá aqui. Vai acontecer. E tudo aconteceu, e tudo fluiu. E a clínica tá lá. Agora é que tá melhor mesmo. Aí eu tive ontem uma revelação de Deus, assim, que Deus pra mim é pai. Deus é muitas coisas, mas Deus pra mim, na minha cabeça, Deus é pai. E ontem eu escutei assim uma coisa que me marcou, porque eu sempre soube que Deus é rei. Tu não sabe que Deus é rei? Sim. Mas assim, a revelação foi que Deus é rei, mas Deus é quem governa. Um rei diz o quê? Faça isso e você tem que fazer. Faz não. Não faça pra ver. Você segue ordens a um rei. Diz pra rainha Elizabeth, que reinou 750 anos nessa terra, não vou fazer não, rainha. Não é bonito. Então, Deus sendo rei, ele diz, ele faz o que ele faz, ele não deve explicação a ninguém. Mas Deus, como pai, é cuidadoso, como um rei jamais poderia ser. Sim. Então, gente, a preciosidade da revelação de Deus você só tem se você fechar a porta do seu quarto e no secreto você revelar, abrir seu coração para Deus, que Deus se revela. Entre no quarto, faça isso. Eu acredito. Nem que seja uma pessoa. Exatamente, que precisa ouvir isso, que às vezes tá num momento super difícil e tá ali perdido, porque a gente se perde também, gente. A gente também se perde. Se você tirar os olhos de Deus, você já se perde na mesma hora. Sim, exatamente. Eu entendi na minha vida que aconteceu um caminho, né? Para que eu pudesse ter essa fortaleza vencer. E ter essa força, sabe? Foi um caminho, sabe? Mas eu penso assim, que se você permite esse agir de Deus,
Às vezes não precisa um caminho. É uma permissão, gente. É assim, eu autorizo, né? Eu autorizo. A Sabrina me autorizou a subir aqui. Eu autorizo, é pronto. Se ela não autorizar, eu não subo. Se ela autorizar, eu subo. É a porta do coração. Gente, ou você deixa Deus entrar ou deixa. É a autorização. É buscar essa autorização lá dentro. Eu autorizo Deus cuidar da minha vida. Sim. Eu autorizo Deus reestruturar o que precisa ser reestruturado aqui dentro. Eu autorizo Deus cuidar de mim e dos meus. Eu autorizo eu ter uma fé em Deus, que seja uma fé que não importa as circunstâncias, eu autorizo. Então você tem que buscar isso dentro de você. E uma coisa que é forte é que assim, o Espírito Santo, ele é educado. Eu sempre aprendi isso. O Espírito Santo, ele não invade nenhum lugar. Quem que invade? Quem que invade? Exatamente. Almas. O Espírito Santo, ele é um gentleman, ele precisa de convite. Ele precisa de um ambiente para ele. Ele não vai invadir. Então, assim, prepare o ambiente, convide com muita convicção, convide com vontade. Autorize. E ele vai entrar. Ele é invisível. O vento é invisível, mas eu duvido, tu não sente o vento? Pois é isso é Deus. Se você deixar Deus se revelar, você vai saber quem é Ele, você vai ter essa força para você vencer qualquer coisa. E nem vencer, é para viver. Porque você viver com alegria, você viver com a esperança de que não é só nessa terra. Exatamente. A vida aqui, assim, na expectativa de vida, vamos dizer, 80 anos, assim, vivendo pouco ou vivendo muito, mas e a eternidade? Exatamente. O tanto que a vida é leve com Deus, gente. A vida é leve, porque você viver confiando que tá que tudo alguém bem. Tá cuidando enquanto você tá dormindo. Exatamente. Você tá confiando que amanhã, se hoje não faltou nada, amanhã não vai faltar. Se hoje faltou alguma coisa, amanhã vai ser restituído. Amanhã vai estar tudo bem. Essa confiança de que meu Pai cuida de mim. Essa confiança de que Deus é maior, de que Deus cuida e que tá tudo bem. Que é só confiar e caminhar. Faz a tua parte. Segue, faz o teu, segue confiante, sem murmurar. Sim. É difícil, mas é possível, gente. É possível, né? Se cerque de pessoas que te inspiram a isso. Se cerque de conteúdos que te inspiram a isso, né? Se cerque de leituras que te inspiram a isso. Porque o pensamento vem, o passarinho, ele passa em cima, mas ele só faz um ninho se você permitir. Vem, gente, o pensamento vem pra todo mundo. Tá todo mundo. Tá? Não é pra todo mundo. Não somos super poderosos, mas temos um Deus super poderoso. Exatamente. Pois assim, eu quero agradecer imensamente por Ida ter vindo, por Deus ter feito tão fácil assim, foi assim, veio. E aí agora a gente vai fazer aqui, vai almoçar juntas, meu amor, vamos comer o papai de Sabrina Fontenelle. Te amo, amor, Deus te abençoe. Obrigada. Eu agradeço imensamente, obrigada pelo espaço.